Imagine sociedades inteiras desaparecendo sem deixar rastros. Culturas avançadas que sumiram misteriosamente. E até hoje, ninguém sabe por quê. Ao longo da história, grandes civilizações floresceram, criaram monumentos inesquecíveis, mudaram o destino da humanidade. E depois, sumiram. O que teria acontecido com esses povos? Fome, guerras, mistérios insondáveis? Hoje você vai conhecer 7 civilizações que sumiram sem explicação e as teorias mais sombrias sobre seus desaparecimentos. Começamos com uma das mais famosas, a civilização Maia. Localizada onde hoje ficam o México e a América Central, os maias eram gênios da arquitetura, matemática e astronomia. Eles criaram pirâmides gigantescas como as de Tikal e Chichén Itzá. Desenvolveram uma escrita complexa e um calendário de uma precisão impressionante. Mas por volta do século IX, no auge do seu poder, algo estranho aconteceu. As grandes cidades do sul foram abandonadas repentinamente. A população simplesmente desapareceu, deixando para trás templos e palácios que foram engolidos pela selva. O que aconteceu? As teorias são muitas. Alguns acreditam que uma seca prolongada e o desmatamento levaram a um colapso ambiental, causando fome e revoltas. Outros apontam para guerras constantes entre as cidades-estado, que teriam enfraquecido a civilização de dentro para fora. Há ainda quem fale de epidemias misteriosas que dizimaram a população. E claro, existem teorias mais ousadas, que sugerem eventos sobrenaturais, ou até mesmo contato com algo que não era deste mundo. O fato é que até hoje, o colapso maia é um dos maiores quebra-cabeças da arqueologia. Agora, vamos viajar para o outro lado do mundo, para o que hoje é o Paquistão. Há mais de 4.000 anos, existiu no Vale do Indo uma civilização incrivelmente avançada, com cidades como Mohenjo-Daro. Estamos falando de um povo que construiu uma das primeiras metrópoles planejadas da história. Eles tinham ruas em grade, um sistema de esgoto sofisticado e até água encanada em suas casas. Em Mohenjo-Daro, o famoso Grande Banho sugere que eles davam grande importância à higiene e a rituais. Por séculos essa cultura prosperou, comercializando com a Mesopotâmia e outras regiões. Então, por volta de 1900 a.C., tudo acabou. As cidades foram abandonadas e uma população de milhões de pessoas simplesmente desapareceu. O que poderia ter acontecido? Uma teoria sugere que mudanças climáticas drásticas alteraram o curso do rio Indo, que era a fonte de vida da civilização, tornando a agricultura impossível. Outra hipótese fala de invasões de povos nômades, mas algumas teorias mais controversas, baseadas em textos antigos, especulam sobre uma guerra devastadora com armas tão poderosas que teriam aniquilado a cidade. A verdade sobre Mohenjo-Daro permanece enterrada sob as areias do tempo. Da Ásia, navegamos até a ilha mais isolada do planeta, a Ilha de Páscoa ou Rapa Nui. No meio do Oceano Pacífico, um povo polinésio desenvolveu uma cultura única, famosa por suas estátuas gigantescas e enigmáticas, os Moai. Essas estátuas, algumas com mais de 10 metros de altura e pesando dezenas de toneladas, foram esculpidas e transportadas pela ilha, um feito de engenharia impressionante. Mas quando os primeiros europeus chegaram no século XVIII, encontraram uma sociedade em ruínas, com uma população pequena e muitas estátuas derrubadas. A história oral dos habitantes fala de uma ilha próspera que entrou em colapso. A teoria mais aceita é a do ecocídio. Para transportar os Moai, os nativos teriam desmatado completamente a ilha, acabando com os recursos naturais. Isso teria levado à fome, ao colapso social e a guerras tribais sangrentas entre clãs, como a lendária guerra entre os Orelhas Compridas e os Orelhas Curtas. Sem árvores para construir canoas, eles ficaram presos na ilha, condenados a assistir sua própria cultura desaparecer. Agora, vamos falar do mistério não resolvido mais famoso de todos, Atlântida. A história começa com o filósofo grego Platão,
que descreveu uma ilha poderosa, localizada além das Colunas de Hércules, que teria existido 9.000 anos antes de seu tempo. Atlântida era uma civilização rica e avançada, com uma engenharia fantástica e um poder militar que conquistou partes da Europa e da África. Mas, segundo Platão, por causa da arrogância e corrupção de seu povo, os deuses puniram a ilha. Em um único dia e noite de infortúnio, Atlântida foi engolida pelo mar e desapareceu para sempre. Mas Atlântida realmente existiu? Muitos pesquisadores acreditam que a história de Platão é apenas uma alegoria, uma lição moral sobre o orgulho e a queda. Outros, no entanto, acreditam que pode ser baseada em um evento real, como a erupção vulcânica que destruiu a ilha de Terra, no mar Egeu, por volta de 1600 a.C. A busca pela cidade perdida continua a inspirar exploradores e sonhadores até hoje. Seria uma lenda ou uma verdade submersa? Viajando de volta no tempo, chegamos a Çatalhöyük, na atual Turquia. Esta não é apenas uma cidade, mas uma das primeiras proto-cidades do mundo, com quase 9.500 anos. Imagine um lugar onde milhares de pessoas viviam em casas de tijolos de barro, construídas umas coladas nas outras, sem ruas. As pessoas entravam em suas casas por buracos no teto, usando escadas. Essa sociedade neolítica era surpreendentemente complexa, com uma rica arte simbólica, rituais funerários elaborados e evidências de agricultura e domesticação de animais. Por cerca de 2.000 anos, Çatalhöyük prosperou, e então foi abandonada. As casas foram preenchidas com terra e a cidade foi deixada para trás. Por quê? As teorias são diversas. Uma mudança climática pode ter tornado a área inabitável. Doenças poderiam ter se espalhado rapidamente na cidade densamente povoada. Ou talvez a superpopulação e a degradação ambiental tenham forçado os habitantes a procurar um novo lugar para viver. Çatalhöyük é uma janela para o início da vida urbana, e seu abandono é um mistério que nos lembra como as primeiras sociedades eram frágeis. Agora vamos para o mar. Por volta de 1200 a.C., o Mediterrâneo foi aterrorizado por um grupo misterioso conhecido como os Povos do Mar. Registros egípcios e hititas descrevem uma confederação de guerreiros navegadores que vieram de repente, atacando e saqueando cidades costeiras desde a Anatólia até o Egito. Eles não vinham para conquistar e governar, eles vinham para destruir. Sua fúria foi tão grande que eles são responsabilizados pelo colapso de impérios poderosos, como o Império Hitita, e pelo enfraquecimento do Egito. Mas quem eram eles? De onde vieram? Ninguém sabe ao certo. Os registros egípcios lhes dão nomes como Sherden, Pelezet e Cheker, mas sua origem é um enigma. Alguns acreditam que eram micênicos fugindo do colapso da Grécia. Outros, que eram da Sardenha ou Sicília. E tão misteriosamente quanto apareceram, eles desapareceram da história. Teriam sido derrotados e assimilados? Ou simplesmente voltaram para suas terras desconhecidas? O mistério dos povos do mar mostra como a história pode ser virada de cabeça para baixo por forças que mal compreendemos. Por fim, vamos para a América do Norte, para conhecer os Anasazi, ou povos ancestrais Pueblo. Eles floresceram no sudoeste dos Estados Unidos, construindo impressionantes cidades de pedra em penhascos, como as de Mesa Verde, no Colorado. Essas moradias, esculpidas diretamente na rocha, eram verdadeiras fortalezas, com centenas de cômodos. Os Anasazi eram agricultores habilidosos, que desenvolveram sistemas complexos de irrigação para cultivar milho, feijão e abóbora em um ambiente árido. Eles também tinham uma rica vida cerimonial, centrada em estruturas subterrâneas chamadas kivas. Mas, por volta do final do século XIII, eles abandonaram essas cidades magníficas. As casas em penhascos que levaram gerações para construir ficaram vazias. A teoria mais aceita aponta para uma seca severa que durou décadas, conhecida como a Grande Seca.
que teria tornado a vida insustentável. Conflitos internos e guerras tribais também podem ter desempenhado um papel, forçando as pessoas a migrar para outras áreas, onde seus descendentes, os modernos povos Pueblo, vivem hoje. O que todas essas civilizações têm em comum? Avanço, criatividade e um desaparecimento que até hoje não tem respostas definitivas. Suas histórias são um lembrete de que mesmo as maiores sociedades podem ser frágeis e que o progresso não é garantia de permanência. Qual dessas histórias te deixou mais intrigado? Você acha que alguma dessas civilizações pode ter sobrevivido em segredo? Comente aqui embaixo a sua teoria. E se você gosta de desvendar os mistérios do passado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até o próximo mistério.